Oi, tudo bem? A gente vai começar a aula 9 sobre unidades. Vou deixar o microfone, que eu acho que quando muito forte. Tá bom. Vamos lá. Sobre unidades. Vamos lá. É, unidades. Usamos as unidades para representar grandezas, como espaço, volume, tempo, temperatura, ângulo. Algumas unidades elas se baseiam em sistemas de base 10 e outras não se baseiam em sistemas de base 10. Como principal, a gente pode colocar um metro, que é um sistema de base 10, e que não se baseia em sistema de base 10 são ângulos e temperatura. É, existem muitas, é, muitos tipos de escalas para um tipo de grandeza. Por exemplo, eu vou dar o exemplo dessa foto. Se a gente pegar a temperatura, a gente usa no cotidiano muito o grau Celsius. Mas existem em países como do Reino Unido, usam Fahrenheit. 100 graus Celsius é quente, 100 Fahrenheit é médio e 100 Kelvin, que é Kelvin, é frio. Aí temos o Sistema Internacional de Unidades, que serve basicamente para dizer essa unidade certa que se usa internacionalmente. No sistema internacional, o certo é o Kelvin. Isso quer dizer que a gente está meio que errado no Celsius. Mas, vamos lá. E sim, e o metro também é um do sistema internacional. Sistemas baseado de base 10. Baseado em sistema numérico de base 10. Aqui, o que mais importa aqui, a gente pegar aqui do meio, unidade, unidade 1, unidade. Dezena 10. 10 também pode ser escrito como 10 a 1. 1, 0. O 100. 100, centena, que é 10 a 2, 2 zeros. O 1000 é 10 a 3, é 10 com 3 zeros. 1, 2, 3. Também temos submúltiplos, que são 10 a menos 1, que é 0,1. Aqui, a gente pode ver esse número como um número de casas decimais. Então, 2 são duas casas decimais. 1, duas casas decimais. 3 são três casas decimais. 1, 2, 3 casas decimais. Nem tudo isso é cobrado isso aqui. Isso aqui você não precisa decorar. Eu só coloquei mais como curiosidade para demonstrar isso aqui. Agora a gente vai ver a parte que realmente a gente tem que decorar. São as unidades básicas, prefixos numéricos, símbolos e nomes. Como prefixo numérico, começando aqui de unidade, que é o 10 a 0. 10 a 0 é 1. Unidade. Se a gente pegar aqui um metro, ou é um metro, o símbolo seria o M de metro, e o nome seria metro. E seu prefixo numérico seria 10 a 0. E também o D, desculpa se vocês estão vendo minha cachorra brincando. D é o 10, que é o prefixo numérico, 10 a menos 1. O que mais importa de tudo isso aqui é esses prefixos numéricos e os símbolos, que vão cair. Já no próximo quadro a gente vai ver a aplicação de tudo isso aqui. Vamos começar. O milli. Milli é 10 a menos 3. Se a gente pegar lá, vou olhar de novo, 10 a menos 3. Eita, 10 a menos 3, tá aqui. O cent seria o 10 a menos 2. O 10 seria 10 a menos 1. Esse aqui seria 1. Aí, sim, como mi, 10 a 1 é deca, 10 a 2 hecto, 10 a 3 quilo. E tem os símbolos que é M de milli, C de cent, D de dec. Isso quer dizer que é a letra da unidade, pode ser metro, pode ser Kelvin, pode ser Fahrenheit, F de Fahrenheit,
C de Celsius, enfim. DA, que é Deca, H, que é Hector, e K é de quilo, como quilograma. Tem também outras unidades que a gente usa muito. Unidades de prefixos numéricos, como o pico, que é o 10 a menos 12, e o nano, é 10 a menos 9, o micro, que é 10 a menos 6, o mega, que é 10 a mais 6, e o giga, que é 10 a mais 9, e o tera, que é 10 a mais 12. Sim, se a gente pegar esse exemplo aqui e for aplicar para metro, se a gente tem 10 a menos 3 m, a gente tem milímetro. Milímetro. Se a gente tem 10 a menos 2, aqui seria um m também, é centímetro. Se a gente tem a 10 a menos 1, é decímetro. Eu tô falando separadamente, que é para ficar mais fácil. Aí seria milímetro, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Conversão por prefixo. A gente vai usar aqueles prefixos numéricos para converter. Existem basicamente três tipos de unidades. Unidades unidimensionais, como comprimento. Você pode pegar isso como a ideia de uma régua. Uma régua, ela mede uma largura. Bidimensionais seria tipo um quadrado. E um tridimensional seria um cubo. Que tem altura, largura e comprimento. Altura, largura e comprimento. Aqui seria só altura e largura. Altura ou só largura. Enfim. Para evitar muita memorização, a gente pode fazer a representação com o símbolo da unidade, por exemplo, 3. Aqui é o nano, não, é o micro, e o símbolo da unidade, metro. 3, nano, micro, metro. 2, milímetro. E sim, a gente também pode converter de uma forma fácil, multiplicando pelo prefixo numérico. Por exemplo, número vezes o prefixo numérico. A gente tem aqui, ó, 3 micrometro. Se é micro, é 10 a menos 6. Então é 3 vezes 10 a menos 6 metros. Aqui temos outro exemplo, 2 milímetros. Mili é 10 a menos 3, então é 2 vezes 10 a menos 3 metros. Tem, essa daqui converte para unidade, no caso, converte para metro. Aqui, como a multiplicação, ele já está em metro. A gente não precisa fazer mais nada. Mesmo que antes esteja em milímetro, aqui está em metro. Aqui também está em metro. Mesmo sendo uma multiplicação. Essa sentença inteira está em metro. Essa fórmula 2 ela serve para converter de, de, de um número pequeno para um número grande. Porque essa primeira fórmula ela converte daqui até o 10 a 0. No caso, até o 1. Que seria a unidade principal. Ou daqui até aqui. Ela não faz as duas coisas. Então, o que essa fórmula vai fazer? Ela vai somar daqui para cá com o prefixo numérico daqui para cá com o prefixo numérico daqui para cá. E vamos lá. Se a gente está indo de uma grandeza menor para uma maior, a gente vai dividir. Com essa ideia aqui. Vou explicar essa ideia e essa ideia é aplicável a todos. Digamos aqui seja milímetro. Aí, de milímetro para centímetro é dividido por 10. Dividido por 10. Dividido por 10. Aqui são expoentes de base 5. O que a gente faz? A gente soma 1 mais 1 mais 1.
No caso de milímetro para metro, é 10 a 3. No caso que é milímetro para metro, a gente tem que dividir por 1000. E já ao contrário, que aqui seria quilômetro para metro, a gente vai multiplicando. 10 quilômetro, aí uma vez, duas vezes, três vezes. Somos os expoentes, que é 1 mais 1 mais 1, 3. Então, de quilômetros para metros, você multiplica por 1000. E isso quer dizer essas setas. Se é do menor para o maior, a gente divide. Se é do maior para o menor, a gente multiplica. Certo? Aqui é o caminho das setas. É, aí, o menor número, no caso, vou dar o exemplo daqui. Aqui temos um nano, não é micro, metro cúbico para gigametro cúbico. Giga é 10 a menos 9 e nano é 10 a menos 6. Como eu te falei das unidades famosas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro pegar o número, é o 3. O 3 está aqui. A gente está indo de um número menor para um número maior. Então, vai ser dividido. Aí, a gente vai pegar o expoente. No caso, o expoente de nano é o 10 a menos 6. E como é uma unidade tridimensional, a gente vai multiplicar esse 6 por 3. E a gente colocou em módulo porque não vai importar se é negativo ou positivo. Esses números daqui são todos basicamente negativos. Mas para a gente só importa é o expoente. Então, essa primeira parte vai estar em módulo. Vamos lá. Então, ignora esse menos. 6 vezes 3, 18. Aqui, ó. 10, 18. No segundo, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai pegar o prefixo numérico. O prefixo numérico dele é 10 a 9. Então, 10 a 9 vezes 3, porque é metro cúbico. Se fosse metro quadrado, seria vezes 2. Se fosse unidimensional, não precisaria. Enfim. E a gente vai somar com mais 3. Porque aqui nessa lista não vai incluir o zero. A setinha do zero. Então, esse mais 3 é só para compensar esse zero. Ainda vou reformular e escrever essa fórmula de uma maneira mais inteligente, porque ela tá de uma maneira estranha. Mas vamos lá. Enfim, como resultado daqui, a gente vai somar 10, 18, mais 10, 27, mais 3. 30, 30 mais 18, 10 a 48. 3 dividido por 10 a 48 metros. Aqui a gente não vai fazer porque vai dar um número absurdamente pequeno. Mas seria a nossa resposta. Aí temos a conversão tradicional. A gente pode pegar, por exemplo, aquele caso, escrever 6, 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4, 10 a menos 3, 10 a menos 2, 10 a menos 1 e dividindo até chegar ao outro lá, que seria o 10 a 9. Eu teria que fazer assim, ou usar aquela fórmula. Unidade, quando é unidimensional. Quando é unidimensional, é só um aqui. Não é só somar. Por exemplo, como eu já falei, de milímetro para metro, é somar 3 vezes 1, 2, 3. 10 a 3 é 1000. Então a gente vai dividir por 1000. E daqui, de metro para milímetro, a gente vai multiplicar por 1000. Porque são 3 setas voltando. Unidade quadrada. É o mesmo esquema. Aqui a gente vai somar com 2. 2 mais 2 mais 2 é 6. Aqui poderia ser milímetro quadrado e metro quadrado.
de milímetro quadrado para metro quadrado, a gente teria 10 a 3, não, 10 a 6, dividido por 10 a 6. E aqui é multiplicado por 10 a 6. Voltando. Tá? Aí voltamos. Mesma ideia. Só que quando é a unidade cúbica, ou metro cúbico, ou tridimensional, enfim, é 3. Então, é 3 mais 3 mais 3 de milímetro cúbico para metro cúbico. E isso aqui vai aparecer em volume. Isso aqui é bem importante. E indo, multiplicando, voltando, indo, dividindo, voltando, multiplicando. E multiplicando por 10 a 3 quando é cúbico. Quando é quadrado é 10 a 2, quando é unidade é 10 a 1. É unidimensional. Conversão por regra 3. Serve para números que não são chamados base 10. O primeiro é o tempo. O tempo a gente vê que é base 60, por exemplo. 1 hora é 60 minutos, que é 3.060 segundos. 1 minuto é 60 segundos. 0,8 horas. Aqui eu estou falando matematicamente. 0,8 horas. Que seria tipo equivalente a 80% de 1 hora. E para a gente converter isso para minutos, a gente pode pegar esse 8 e multiplicar por 6, que dá 48. 48 o quê? Minutos. Então seria 0 horas e 48 minutos. 2 pontos, aqui é uma vírgula. Comprimento, que é uma unidade unidimensional, que é 10 a 1. Aqui é só para falar que é unidimensional. Metro. Temos algumas unidades que são usadas no sistema internacional, como metro, polegada com símbolo de in, metro com símbolo de m, que é foot, ft, yarda que é YD, milha que é mi. Uma polegada é igual a 2,4 centímetros. Um foot, que é pé. Eu falo foot porque, vamos lá, um ft é igual a 30,48 centímetros. Uma jarda é 91,44 centímetros. E uma milha, aproximadamente 1.690 metros. Isso aqui, claro, você vai ter que decorar, porque todas essas, como o nome fala, são essenciais. Essas questões aqui de milha, eu mesmo já fiz uma questão do Enem que envolve isso aqui. E aqui a gente vai falar sobre esses dois, basicamente, volume e capacidade. Por quê? Porque temos conversão de um para o outro. Volume, aliás, capacidade, a unidade usada é o litro. Muito usada é o litro. E para volume é um metro cúbico. Então, 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Também a gente pode ler como 1 centímetro cúbico cabe 1 mililitro. 1 decímetro cúbico cabe 1 litro. 1 metro cúbico cabe 1.000 litros. Aqui, como é a mesma coisa daqui, eu não vou falar, porque são as mesmas conversões entre aqui e aqui. Grama. Grama é um sistema de base 10 unidimensional comum. Eu só vou falar uma coisa que é importante saber, que é tipo 10 a 6 é igual a 1 tonelada, que é igual a 1.000 quilos. É só importante saber disso em gramas. Para a temperatura, temos a fórmula sempre que é a mais comum de ser usada, que é usada para converter de Celsius para Kelvin ou para Fahrenheit. A temperatura em Kelvin menos 264/5, temperatura em Celsius sobre 5, temperatura em Fahrenheit menos 32/9. No caso, a gente só vai usar duas partes dessa equação.
Pode ser essas duas, ou pode ser essas duas, ou pode ser essas duas, enfim. Se a gente usar essas duas, a gente pode cortar esse 5 com esse 5. Se a gente usar essas duas aqui, a gente vai fazer por regra de 3, multiplicar esse por esse por esse. Ou a gente vai fazer por regra de 3, esse por esse por esse. Velocidade. Temos duas unidades bastante usadas, que é o metro por segundo e o quilômetro por hora. De metro por segundo para quilômetros por hora, a gente vai multiplicar por 3,6. E de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente vai dividir por 3,6. Temos energia. Energia é muito comum de aparecer em algumas coisas como caloria. No sistema internacional, energia é dada em joules. Uma caloria é igual a 4,18 joules. Vamos para o próximo ângulo. É os graus, radianos, GOM. Ângulos a gente falou em aulas anteriores, como um círculo trigonométrico, etc. 180 graus, essa aqui é a fórmula mais usada, como uma regra de 3. 180 graus é igual a 1 radiano, é igual a 200 ohms. Ohms é uma unidade quase que não usada, mas aí. E existem outras medidas para ângulos também. Mas o que a gente vai mais usar é radianos e graus. Um radiano é aproximadamente 57,3 graus. Nos graus a gente tem submúltiplos de grau, que são os minutos e os segundos. Um grau é como se fosse uma hora, é igual a 60 minutos, que é igual a 3.600, dois pontinhos, segundos. Aqui, minutos tem como símbolo um pontinho, segundos tem como símbolo dois pontinhos. Aqui pode aparecer somas de graus com tipo minutos e segundos. E aqui, na próxima etapa, a gente vai falar sobre a variação. A variação de quê? Tipo, aqui é falando sobre direita, esquerda, para baixo para cima. Digamos assim, da direita para cima, a gente tem um ângulo de 90 graus. De cima para a esquerda, a gente teria outro ângulo de 90 graus. Então, aqui eu só estou falando sobre a medida de 90 graus. 90 graus, grau é 90 graus, obviamente. 90 graus em radiano, no caso é a variação. A variação em radianos é de isso dividido por 2. E a variação em GOM é 100. GOM talvez seja a unidade mais fácil porque é 0, 100, 200, 300, 400. Uma volta inteira em GOM é 400. Período. Período é o tempo para dar uma volta. Frequência são voltas por segundo. Mas aqui a gente só vai apresentar uma relação que período vai ser igual a 1 sobre a frequência. No caso, o período é a inversa da frequência e a frequência é o inverso do período. A gente pode substituir período pela frequência, colocando a frequência no denominador, ou substituir a frequência pelo período, colocando o período no denominador. Frequência, Hertz. Hertz é a famosa rotação por segundo, Hertz, ou atualização por segundo, que pode aparecer em TVs. E atualização por segundo, tipo, quanto a TV atualiza 60 quadros por segundo, é uma medida dada em Hertz. E temos outra unidade também usada, que é o RPM, que é a rotação por minuto. De RPM para de RPS, que é o Hertz, para RPM, divide ou multiplica por 60. Se for de RPM para RPS, do maior para o menor, a gente vai dividir por 60. E do menor
Para o maior, a gente multiplica por 60. Eu acho que é isso. Ah, enfim. Unidade da física. A física é toda baseada em unidades. Tudo que você vai estudar lá é unidades. Então, eu não vou passar 4 horas aqui no vídeo falando sobre unidades. Eu só vou falar algumas muito básicas, como força, que é unidade de newtons, que o símbolo é N, ou NW, que eu gosto de fazer para não confundir algumas coisas. Energia, que é o Joule, eu já falei. Pressão, que é a atmosfera, ou pode ser dado em Pascal, ou milímetros de mercúrio. Esse milímetro de mercúrio é como se fosse um termômetro de mercúrio. Uma atmosfera terrestre, é igual a 101,32 pontos em Pascal. Pascal é Newton por metro quadrado. Força pelo metro quadrado. E milímetro de mercúrio é 760 milímetros de mercúrio. Como eu te falei, isso aqui é como se fosse um termômetro. E potência no sistema internacional é o watts. Aqui eu só coloquei como exemplo, porque internacionalmente aparece lá cavalos, vapor, força, ou aqui ó, CV é cavalos, vapor. Aí cavalos é, 500, um cavalo vapor força é igual a 550 pé libra força por segundo. Então você vê como as unidades podem mudar. Isso aqui não vai cair. É improvável de cair no Enem, então desconsidere. Vamos lá. Potência elétrica. No sistema internacional, potência é dada em watt, que é 1 joule por segundo. Mas 1 joule por segundo é uma unidade muito pequena. E para energia elétrica, a gente usa muito quilowatt-hora. E os equipamentos eletrônicos, eles sempre vão ser dados em quilowatt-hora. A gente só precisa saber disso aqui para fazer a regra 3. 1 kWh é igual a 3,6 vezes 10 a 6 joules. Unidade da química eu só coloquei 1, que é a unidade de massa atômica. 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Então é isso, eu espero que a aula tenha ficado boa. Eu espero que não tenha esquecido nada. Aproveitem, a próxima aula vai ser boa. Continuem acompanhando. Eu espero que vocês tenham gostado.